Eu acho que tem uma afirmação do Marcelo lá atrás, dizendo que a Vila Belmiro só seria demolida por cima do cadáver dele. 2017, reunião do Conselho. Se ele mudou de ideia, então pode ser que saia esse novo estádio. Agora, com o Marcelo fazer um estádio fora de Santos, não vai fazer. Vocês têm que ver que as pessoas continuam raciocinando só com... Não é nem raciocínio, continuam usando a emoção para analisar essas coisas. O Marcelo tem toda uma ligação política. Com a cidade. Com a cidade, com partidos políticos, ele e o filho. O que aconteceria com os dois se eles tirassem o Santos da cidade de Santos? Qual seria a influência que teria no relacionamento dele com o Gilberto Kassab, com não sei o que está todo mundo esperando votos ali, influenciados por quem? Pelo Santos. Então, esperar que a Vila saia, que a Vila não, o Estádio do Santos, na gestão Marcelo Teixeira, seja construída em outra cidade, nem que seja da Baixada, eu não acredito. Demolir a Vila Belmiro? Pode ser. Pode ser, mas entra de novo na transparência. Cada dia se fala uma coisa, né? Você não consegue ter certeza de nada. Existem muitas histórias, né, Maruca? O que dá uma impressão que alguém está mentindo, né? E alguém está mentindo muito, né? Porque... no meio do futebol ninguém mente, né? Não, só conta história. No meio do futebol ninguém mente, só conta história. Agora, no seu entendimento, a Vila Belmiro, se de fato sair, a nova arena, né? Se ela acontecer, é em Santos. É na Baixada Santista. É na Baixada Santista. Na Baixada não, é em Santos. A sua opinião, Maruca, você é favorável à construção de uma nova arena em Santos, ou em São Paulo, ou em outro lugar? Nunca escondi que eu sou favorável aqui no ABC. No ABC? Sempre defendi isso. Defendi naquela campanha. Não tenho o que esconder, é a minha opinião. O Santos tem que ir para ABC? Por que ABC e não São Paulo, e não capital? Porque acho que é meio do caminho. O paulista não precisa descer, como está acontecendo hoje, e o santista só sobe a serra, mais nada. E não tem aquela coisa de, levou para São Paulo, deixa os três aqui. Você entende? Eu nunca escondi isso, eu sou favorável, por mim teria vindo, e por mim a Vila Belmiro eu não demoliria a Vila Belmiro, seria quase um museu do futebol ali. Um templo do futebol, né? Templo do futebol. Faria alguns jogos lá, sim. Você é a favor de dar um banho de loja? Um banho de loja, como está sendo feito? Sou. Que é o ideal, né? Sou. Dar um banho de loja que poderia ter sido feito isso muito antes do Neymar pai. Mas tem que investir na segurança, porque tem coisa ali caindo aos pedaços. Vocês vão lá fazer jogo? É terrível. É terrível. Se chover, chove na sua cabeça. Sim, é terrível. E se está chovendo na sua cabeça, tem problema estrutural. Então, banho de loja é legal, mas espera aí. Dá uma mexida também no que é importante ali, que senão um dia você vai ter um desastre ali dentro. Ô Maruca, você falou do estádio no ABC. Quando candidato, você chegou a ter alguma coisa nesse sentido? Alguma conversa nesse sentido? Sabe se tem viabilidade, se hoje tem interesse de alguma grande empresa em fazer essa parceria com o Santos? Tinha. Tinha? Tinha. Não vou poder te dizer porque eu vou ser desleal com as empresas que estavam com essa intenção. Aí eu nunca escondi para eles que a gente não ia escolher a dedo uma empresa, a gente ia fazer uma concorrência. Porque eu acho que concorrência você consegue contratar melhor. O cara, quando briga para pegar alguma coisa, ele põe mais. Você é a favor do Santos jogar em São Paulo enquanto esse processo rola, essas negociações, se sai ou não sai a W Torre, se sai ou não sai o estádio com a W Torre? Você é favorável ao Santos jogar em São Paulo? Porque eu brinco que para o Santos jogar em São Paulo não pode ventar, não pode chover, não pode garoar,
o carro branco não pode sair da garagem, qualquer coisa, o Marcelo fala, opa, hoje sai um carro branco da garagem, não vou poder jogar em São Paulo. Tá garoando forte demais. Ui, rapaz, o vento tá batendo muito. Sempre tem um problema para o Santos não jogar em São Paulo. O último foi o Neymar, né? Porque o problema era nenhum presidente dos grandes clubes quer emprestar o estádio para o Santos. De repente a Leila Pereira fala, Marcelo, quer jogar aqui as quartas de final do Campeonato Paulista? Né? E aí o presidente Marcelo Teixeira acaba recusando o convite porque o Neymar não poderia jogar no campo sintético. Pode ir para o Carnaval, mas na grama sintética o Neymar não pode. Você é favorável ao Santos jogar em São Paulo? E qual a estratégia para que o Santos possa mandar mais jogos por aqui? Eu vou lembrar de uma pergunta que você me fez num programa uma vez. Memória boa, hein, Maruca? Até eu tomei porrada até de você chega, depois que eu falei aquilo. Você me perguntou qual a proporção que você adotaria de jogos em São Paulo. Eu lembrei dessa pergunta. Acho que você falou alguma coisa do Rio de Janeiro, né? Do Maracanã? Eu tinha vontade até de fazer um jogo no Rio de Janeiro. Eu lembro disso. O Santos, foi aí que algumas pessoas pegaram no teu pé, né? O Santos se tornou uma companhia de teatro. Todo mundo quer ver o Santos. Tem que aproveitar enquanto esse nome ainda existe. E começaram a cair de pau em mim, porque eu falei que, tendo negociação ou não de estádio, numa possível gestão nossa, o Santos jogaria 70% das vezes em São Paulo e 30% em Santos. E mantenho o que eu falo. O Santos precisa de grana. 70-30 jogos em São Paulo. 70-30 em São Paulo. É ousado, né? Por não ser ousado, o Santos está devendo 800 milhões. Por não ser ousado, o Santos não tem dinheiro para nada. Ousado não quer dizer risco. Se a gente pegar a final, primeiro jogo da final, Corinthians e Palmeiras, foram 5 milhões de reais, né? 5 milhões de reais no Allianz Parque. Se nós juntarmos todos os jogos do Santos como mandante, o Santos não ganhou isso aí. Não, lógico que não. O Palmeiras ganhou um jogo. Apesar que ganhou um jogo, né? Porque a renda era 100% do Palmeiras, né? São 2 jogos. Aí eu te pergunto, os grandes times aqui, tem estádios, tem tudo. Eles rasgam dinheiro? Lógico que não. Se o Santos pagar o suficiente para eles aceitarem, vai jogar no estádio deles. Agora, você não pode querer pagar 100 mil reais de aluguel e o cara te emprestar o estádio e ainda ter cadeira quebrada. O Marcelo fala da boca para fora que quer jogar em São Paulo? Você acha que ele não quer jogar em São Paulo? Porque a impressão que eu tenho, e aí é o Marcão que está falando, é que o Marcelo não quer jogar aqui. Que é muito mais cômodo para os jogadores, para a diretoria. Jogar em Santos, acabou o jogo, meia hora, tá todo mundo em casa, tá na pizzaria tomando um vinho, comendo uma boa pizza. A verdade é essa. A impressão que eu tenho é que os dirigentes do Santos, a maioria deles, não fazem o menor esforço para jogar em São Paulo. E eu te digo por quê, Maruca? Muito por conta da logística. Por exemplo, o Neymar, que tem casa lá perto agora, não quer jogar em São Paulo. Ele quer jogar em Santos mesmo. E a vontade dele era jogar em Santos, era jogar na Vila Belmiro. Você fala que o Santos rasga dinheiro. Para mim rasga, né? Porque hoje, se o Santos jogar no estádio para 45 mil pessoas, 50 mil pessoas, com ticket média 150 pau, o Santos lota o estádio. O Casares rasga dinheiro? Não rasga. Se o Santos chegar para o Casares e falar, Casares, te dou 2 milhões de reais para alugar o Morumbi por um dia. Vamos rachar essa arrecadação. Te dou 30% livre. Isso, livre. Você acha que o Casares vai falar não? O que sobra para o Santos é infinitamente maior do que sobra hoje. Você coloca hoje 65 mil pessoas no Morumbi e faz uma renda de 6 milhões, Maruca. Você dá 2 milhões na mão do São Paulo e sobra 4 para o Santos, pô. Você lembra quanto o São Paulo faturou naquela final da Libertadores? 24 milhões de reais aproximadamente. Mas ali foi um ticket médio de 400, né? Tudo bem. O Santos faria isso? Não. Mas você pode fazer um ticket médio de 120. O Santos jogaria aquela final na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, contra o Flamengo. Eu admiro o amor do Marcelo por Santos. Isso aí, ok. Admiro. Acho que ele é de lá, ele tem amor pela cidade. É uma cidade maravilhosa, né? Acho que quanto a isso, não... Eu adoro o Santos. Santos é maravilhoso. Eu quase morei em Santos. Mas, pelo amor de Deus, eu tenho que administrar a minha casa do jeito que eu quero. Se eu fui contratado ou eleito para administrar a casa dos outros, eu tenho que fazer aquilo que os outros
vão falar, bom, agora está certo, estão levantando o meu clube. Pô, com 500 pau por jogo não vai levantar o Santos nunca. Não tem jeito, né? A conta não bate, a conta não fecha. A grande verdade é essa. Se o Santos não jogar em São Paulo, o Santos jogar na capital, ou em praças, né, ou em estádios maiores, realmente o Santos vai tirar essa linha de receita do seu dia a dia. Né? Elimina. Fala o seguinte, olha, eu me lembro que nos anos 90, você vai se lembrar disso, a receita de bilheteria era uma das últimas, né? Eu me lembro até de uma matéria que colocava a receita de bilheteria como 7ª principal de um clube. Hoje não mais, né? Hoje tem clube que fatura muito mais em termos de bilheteria do que de master. Por quê? Por causa das arenas. Das arenas. Mudou a estratégia. O torcedor hoje vai, né? Muita gente pergunta, Marcão, você acredita que o Santos tem no estádio para 40 mil pessoas no litoral? Leva? Leva. A Baixada Santista tem 1.800.000 pessoas, Maruca. Eu comparo o seguinte, o Palmeiras quando joga no Allianz Parque tem média de 35 mil pessoas. O Palmeiras quando joga em Barueri tem média de 12. Por quê? É o efeito arena, é o torcedor pagar mais caro por ingresso, considerando também o estádio que o time está jogando. É o torcedor gostar de ir ao Allianz Parque e não gostar de ir a Barueri, entende? Tem todo um conjunto de coisas. Então eu vou inverter a entrevista. É. Vou te perguntar agora. Então você é favorável a fazer lá mesmo? Eu sou favorável à Arena ser em Santos. Tá. Eu acho é o seguinte. Opinião. É uma opinião. Eu sou favorável à Arena ser em Santos. Uma arena para 40 mil torcedores. Por quê, Maruca? Por que eu penso assim, tá? Em Santos não tem onde fazer essa arena. Esse é o ponto. Em Santos não tem. Talvez ali em São Vicente ou até mesmo... Cubatão é difícil. Aí imaginar. você entra no lado político que eu te falei. Que não vai acontecer, Como né? é que você vai tirar... Que é a brincadeira que ele fez do Vila Casqueiro, né? No Conselho Deliberativo, ali claramente deu uma cutucada, né? Não é isso? É isso aí. Politicamente para ele não seria interessante. Mas não seria para mim também se eu fosse um político profissional. Sim. Hoje ele é um político profissional, ele é um político partidário. Ele é ligado a partidos, ele tem que responder esses partidos. E ele é ligado porque ele ofereceu a influência dele em Santos. E vai tirar e vai colocar em São Vicente, vai colocar em... Ele vai perder a influência. Até respondendo a tua pergunta, para ficar claro, eu sou favorável à Arena. Eu acho que de preferência em Santos, mas eu entendo que a Arena tem que ser aonde aconteça a oportunidade. Se a oportunidade está no ABC, é ABC. Se a oportunidade está em São Paulo, é São Paulo. Por que eu defendo em Santos, Maruca? Até para deixar meu ponto de vista claro. Porque nós temos aqui 3 arenas grandes em São Paulo. Né? O Morumbi não é arena, mas é um grande estádio. Um dos motivos do que eu falei para fazer... Exato. O ABC faz sentido. O ABC que você falou, concordo. Porque você não conflita com esses 3 estádios. Você não vai competir com essas 3 arenas. Perfeito. A tua ideia do ABC faz muito sentido. Entendeu? Mas eu acho que o que mais a gente precisa, Maruca, é evoluir em termos de patrimônio, né? Exato. Evoluir em termos de patrimônio. O Santos está defasado, né? O Santos está muito defasado. Mas tem uma evolução que eu sou contra. Qual? Por exemplo, eu sou contra, neste momento, comprar a área do CT Repelé. Do CT. Por quê? A área já é cedida. Você não gasta com isso. Você não vai pôr dinheiro ali. Mas a qualquer momento o Santos não pode perder aquela... Uai, se você tiver uma sessão de 99 anos, como é que vai perder? Onde é o CT do São Paulo? Cotia. Não. Esse é o CT dos meninos, aqui em São Paulo. Barra Funda. Onde é o CT do Palmeiras? Barra Funda. Do Corinthians? O Corinthians está na marginal, na Ayrton Senna. Perto do aeroporto. É, isso. 3 áreas emprestadas pelo poder público. Você sabia disso? Não sabia. As 3 áreas são áreas cedidas em comodato. E olha o que eles investiram, olha cada CT que eles fizeram. Os 3 melhores que o Santos. Porque quando você tem um comodato juridicamente perfeito, acabou, você não vai perder. Depois que você tiver a sua arena, você tiver o CT dos meninos bem feito, aí pensa em investir num negócio que você já tem hoje. Tá aí um ponto importante, hein? Colocado pelo Maurício Maruca. Eu não tinha essa informação, viu, Maruca? Eu não tinha essa informação, mas talvez
é algo para se pensar, né? Se faz sentido fazer esse investimento agora. São 70 milhões de reais parcelado junto à Caixa Econômica Federal, que vai, de alguma forma, onerar os cofres do clube por algum tempo, né? Deixaram de comprar a área do portuário, não sei o que, por metade disso. Agora vai investir o dobro para comprar uma área que é menos da metade. Maurício Maruca, aqui no Varanda Futebol Debate.